Amados, hoje a gente vai fazer um devocional no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, tá bom? Vocês podem ir entrando ali, abrindo. A gente vai a partir do versículo 7, tá? Vamos fazer uma oração pra gente começar? Amém, Senhor, te agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor preparou para nós, Pai. Nós não havíamos agendado isso, preparado para esse momento. Jamais pensaríamos que numa terça-feira, 30 de abril, estaríamos aí, de março, estaríamos aqui às 9 horas da manhã, fazendo um devocional juntos através da internet, mas o Senhor nunca é pego de surpresa. O Senhor passeia pelo tempo, o Senhor conhece o futuro, o Senhor já sabia de tudo isso, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pelo teu sustento, porque o Senhor não é somente o Criador de todas as coisas, mas o Senhor é aquele que sustenta todas as coisas, Pai. E o Senhor tem nos sustentado, Deus, através desse tempo tão único que nós estamos passando. Colocamos esse tempo de devocional diante da Tua presença e pedimos que o Senhor fale profundamente conosco, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações de forma revelada, Senhor. Que ela não fique somente no intelecto, Pai, mas que ela desça aos nossos corações. Que a gente receba com profundidade, Senhor, para que a gente possa, Pai, fazer a Tua vontade, cumprir a Tua palavra, Senhor, e te dar todo louvor e honra que o Senhor merece através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, Júnior, James, bom dia, primo, que bom que você tá aí também. Bom dia, Dona Maria, que bom. Então, amados, a palavra tá lá em Êxodo, capítulo 33, é uma palavra tremenda. Bom dia, minha irmã Priscilinha, que bom. Então vamos lá. Seguinte, diz assim, versículo 7, tá? Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Em que contexto esse texto se encontra? O povo tinha sido liberto do Egito, eles estavam no deserto. O Senhor já tinha dado algumas orientações, instruções para eles construírem o tabernáculo, né? Então nessa época não tinha templo, não tinham chegado lá em Canaã ainda, nada de Jerusalém, nada disso, bem antes. Então eles ainda estavam no deserto, ainda não tinha nem tabernáculo, mas ali o Senhor falava com Moisés e o Senhor falava com o povo através de Moisés. E aí, em que lugar que o Senhor falava com Moisés? Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Olha que interessante. Eu achei muito bacana você imaginar essa cena do Senhor se encontrando com Moisés nessa tenda. Veja a simplicidade, amados. Cada um de nós hoje se encontra na nossa tenda, na nossa casa, né? Então, onde é que ficava essa tenda? Essa tenda ele montava do lado de fora do acampamento, né? Então, ele tinha que sair do acampamento, ele precisava se retirar. Para encontrar com o Senhor, ele se retirava. Olha que tremendo isso, amor. Amados, o quanto isso fala conosco hoje, o quanto nós precisamos também
nos retirar para poder nos encontrar com o Senhor, né? Mesmo hoje, dentro das nossas tendas, dentro das nossas casas, há muito burburinho, né? Há muito barulho, tem muitas vozes, através da televisão, através do celular. Você entra ali, o celular é uma janela, né? Através dele vem muitas vozes, muitas pessoas postando, muitos jornalistas, governantes, cientistas, muitas vozes. E para nós ouvirmos o Senhor, nós precisamos nos retirar, nós precisamos ir para um lugar separado. E eu acho isso incrível porque fala que ele costumava fazer isso, não era assim esporadicamente, não era somente num momento de desespero, num momento de ajuda que precisasse, né? Eu costumo falar que Deus não é o nosso botão de emergência, que a gente só aperta e busca em momentos de necessidade, não. Então, Moisés, ele costumava montar a sua tenda do lado de fora do acampamento. Para quem está chegando agora, a Patrícia, que bom que você está aí, a Jaque, a Gize, que bênção. Amados, a gente está meditando no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Abre tua palavra junto conosco e vamos meditar juntos, tá bom? Marielle, bom dia, querida, seja bem-vinda à minha casa, à minha sala, ao nosso devocional. E ali diz assim, queridos, ele a chamava a tenda do encontro. Quando eu comecei a pensar nisso, me deu muita vontade de chorar, porque ele não chamou a tenda dos desejos, a tenda das petições, a tenda das lamúrias. Ele chamou a tenda do encontro. Olha que precioso que é isso, amados. Ele tinha um nome para aquele lugarzinho que ele preparava, porque existia um preparo, né? Ele pensava, eu vou me encontrar com o Senhor. Então ele separava o que ele precisava para montar essa tenda, estacas, um tecido para cobrir a tenda, um tapetinho de repente para ele colocar ali no chão, para ele se ajoelhar. E aí esse encontro ele era pensado, ele era esmerado no coração. E aí Moisés então ele sai, ele prepara essa tenda, ele costuma fazer isso, né? Ele faz isso com muita frequência. E aí ele dá um nome para esse momento, esse lugar especial. Ele chama de tenda do encontro. Na Bíblia da Sandrinha está escrito tenda da presença de Deus. Lindo, lindo, né? Não é a tenda dos desejos, né? Porque às vezes dá vergonha, né? Às vezes da gente, porque às vezes a gente vai para a presença do Senhor só para pedir, né? E às vezes a gente podia chamar a nossa tenda de tenda da lamúria, porque a gente só chora, só reclama, às vezes coloca ali. Não há nada de errado em a gente derramar o nosso coração diante da presença do Senhor, pedir socorro, né? Ele é o nosso socorro, mas nós não podemos ficar somente nisso, né? E eu acho lindo que Moisés chame ali de tenda do encontro, coisa mais linda. E amados, vocês já pararam para pensar que um encontro, quando você marca um encontro, você precisa estar consciente o tempo todo que você não está sozinho nesse encontro, né? Se eu marco um encontro com alguém para me encontrar, digamos, numa cafeteria, né? Vou bater um papo, tomar um café com uma irmã, com uma amiga, com um amigo. Você chega lá e você não pode ficar se comportando como se você estivesse sozinho ali, né? Não é só você que fala, você fala e você escuta, você interage, porque existe um encontro, certo? Então, às vezes a gente vai para o nosso encontro com o Senhor
E a gente esquece que ele tá ali, né? A gente esquece que ele vem, que ele se faz presente. E aí a gente não pode cair nessa de falar como se só nós estivéssemos ali, orar como se ele não estivesse ouvindo, ou mesmo ler a palavra como se ele não estivesse ali. Você já imaginou, você já pensou que quando você está no seu encontro com o Senhor e você vai ler a palavra, você tem o autor da palavra sentadinho do teu lado e você diz assim: Senhor, me revela aquilo que o Senhor queria dizer quando o Senhor inspirou esse autor. Me revela aquilo que o Senhor queria dizer para nós quando o Senhor estava inspirando todas essas pessoas que escreveram estes livros. Senhor, Senhor, fala comigo. Nós precisamos nos lembrar de interagir com o Senhor, porque precisa ter essa interação, porque é um encontro, amados. É mais de uma pessoa, somos nós dois ali, o Senhor e nós. Então nós precisamos lembrar de interagir, a gente precisa se lembrar. E para nós parece uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo não é, porque a gente se pega muito no físico, no natural, aquilo que a gente pode ver e tocar. Então a gente precisa ficar se lembrando: o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. E aí você vai meditando, fazendo o teu devocional e você vai interagindo com ele. Amém? Deixa eu ver se eu estou deixando passar algum detalhe dessa parte que eu separei para conversar com vocês. Acho muito legal, porque o Senhor estando presente, né? E quando a gente está mais consciente dessa presença, a gente não faz disso um ato religioso, né, amados? O Senhor fala, Ele instrui, Ele corrige, Ele consola, Ele disciplina, Ele nos abraça, Ele nos limpa, Ele nos guia, Ele nos perdoa, Ele nos convence. Mas a gente precisa estar abertos para isso. Isso é tão importante, porque tem uma passagem ali no Novo Testamento que o Senhor está falando, né, de duas pessoas que estão no templo orando ao Senhor. Uma é um fariseu e a outra é um publicano, né? O fariseu diz: obrigada, Senhor, porque eu não sou pecador como esse publicano. Eu dou o dízimo, dou hortelã, disso, daquilo, eu faço as minhas orações, eu jejuo não sei quantas vezes por semana e tal. E o publicano tá ali, ele tem vergonha até mesmo de levantar a cabeça e olhar para o Senhor. E ele diz: me perdoa, Senhor, porque eu não sou digno, né? Eu sou pecador. E o Senhor Jesus assim: qual deles você acha que sai dali justificado? Você acha que sai dali da presença do Senhor e tenha tido a sua oração ouvida? Olha que interessante isso, amados. Os dois estavam no templo, os dois estavam orando, né? Mas qual deles realmente estava ali com o coração aberto para aquilo que o Senhor podia fazer? O fariseu não deu nem chance para o Senhor falar. Ele chegou nesse encontro, ele vomitou toda aquela altivez, aquela autossuficiência, a sua própria justificação, a sua religiosidade. E aquele publicano, ele estava ali consciente da necessidade que ele tinha de Deus, consciente que ele precisava de ajuda. E quantas vezes a gente se coloca diante da presença do Senhor sem estarmos conscientes do quanto nós precisamos do Senhor? Sabe, amados, tem coisas profundas do nosso modo de ser, dos nossos comportamentos, da nossa forma de pensar, da nossa justiça própria, que nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor, sabe?
às vezes nem as pessoas têm coragem de nos confrontar. Você já conversou com uma pessoa que ela é tão dona da verdade, ela é tão firme naquela forma de pensar, de agir, que você não consegue encontrar uma brechinha para você entrar, para você ter uma conversa franca com essa pessoa e falar: olha, eu acho que a forma como você encara esse assunto ou essa área da sua vida, ela não está compatível com a palavra. Eu acho que você precisava mudar isso, né? Às vezes a gente enxerga isso nas pessoas, mas a gente não consegue ter essa entrada para conversar com elas. E a nossa humildade, ela começa a nos preparar para esses encontros quando nós estamos na presença do Senhor e ali nós nos desarmamos e nós dizemos: Senhor, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu defendo, toda a minha forma de agir, aquilo que não te agrada, Senhor, eu te dou liberdade, pode falar comigo, pode me corrigir, Senhor, eu estou aberta. Então, às vezes, muitas coisas que as pessoas não têm coragem de falar para nós, o Senhor vai falar. Só que nós precisamos parar para ouvir, nós precisamos abrir não somente os nossos ouvidos, mas principalmente o nosso coração. Então, amados, quando nós formos para a presença do Senhor, nós precisamos nos lembrar dessa interação, que nós estamos no encontro e que a gente não é o único que vai falar, a gente precisa parar para ouvir também, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Você tem desfrutado dessa interação, amados? Tem? Como que você tem se apresentado diante da presença majestosa do Senhor? Ou só você fala, hein? Como é que tá esse teu tempo com o Senhor aí, né? Olá, Anne, pastora Ivete, que bênção, mais pessoas entrando. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Agora a gente vai pro 8, diz assim, só um minutinho. Versículo 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Que interessante, né? Quando nós temos o costume de nos encontrarmos com o Senhor, as pessoas vão perceber, elas vão notar, amados, elas vão. Você lembra desse exemplo que eu acabei de te dar, do fariseu e do publicano, né? Quando eles saem daquele encontro, será que as únicas pessoas que souberam que eles estiveram ali no lugar onde se fala com Deus, somente por terem observado eles entrando e saindo do templo? Ou será que as pessoas puderam observar e constatar que eles estiveram na presença do Senhor através do que essa presença fez na vida deles, do que esse encontro fez na vida deles? Será que a única forma das pessoas saberem que aquele fariseu teve um encontro com Deus foi eles vendo ele entrando e saindo do templo? Ou será que depois que ele saiu do templo as pessoas poderiam dizer: ele esteve na presença de Deus? Como é nas nossas vidas, amados? A nossa família, ela pode nos ver entrando no nosso secreto e saindo do nosso secreto, mas elas veem isso somente como uma atitude externa, um ato
pode ser até rotineiro, você pode ter a disciplina, mas elas conseguem enxergar o fruto desse encontro depois que você sai desse lugar de encontro com o Senhor. Ou as pessoas sabem que você ora, que você faz o devocional, só porque você diz: hoje eu vi isso no meu devocional, hoje eu li isso no meu devocional. Às vezes pode ter um pouco de orgulho nessas nossas frases, né? Às vezes a gente pode acabar caindo na armadilha de fazer esses comentários somente para mostrar que nós estivemos com o Senhor. Mas será que as pessoas, elas conseguem ver que a gente esteve com o Senhor sem a gente falar que a gente esteve com o Senhor? Será que a nossa família percebe a mudança que aconteceu em nós depois que nós tivemos um encontro genuíno com o Senhor? Pensa um pouquinho aí. Como que tem sido os teus encontros com o Senhor? Tem sido tipo drive-thru, né? Entra rapidinho, pega o que você precisa, sai rapidinho. Ou você sai dali assim, sabe? Tem momentos que eu saio muito quieta, assim. Tem momentos que eu saio da presença do Senhor feliz, porque o Senhor restaurou ali. Às vezes eu entrei calada, com medo, receosa, aflita, e o Senhor restaura, né? A alegria, a esperança, a fé. E eu saio dali, parece que, meu Deus, parece que eu tava numa festa. O Senhor restaura. E às vezes já aconteceu de eu estar bem, mas eu entro na presença do Senhor e eu começo a dizer: o que está no teu coração, Pai, nessa manhã? O que o Senhor tem, né? Hoje foi um desses dias que eu saí triste, assim, parecia que eu sentia uma tristeza no coração de Deus, porque no meu encontro dessa manhã, nós conversamos sobre que estamos vivendo um momento único no mundo, em que as pessoas estão tendo, né, a oportunidade de pararem e fazerem uma autoanálise da sua vida, da forma como elas têm conduzido, e que muitos têm perdido essa oportunidade, né? Então, não estão enxergando. E eu senti uma tristeza, assim, que veio, parece que do coração de Deus, assim, dele tá dando essa oportunidade que tá custando a vida de muitas pessoas. E muitas pessoas ainda não estão acordando para isso. Então, como que você sai do teu tempo com Deus? O tempo de encontro com o Senhor, ele te marca, ele mexe com você, ou você entra e sai, como você entra e sai de um restaurante, como você entra e sai de uma conversa qualquer, como que é, o que o teu tempo com o Senhor faz em você, amados? Nós precisamos levar os nossos momentos de encontro com Deus muito a sério, porque eles são preciosos. Amém? Vamos adiante ali então. Ali diz assim, ó, versículo 9, tá? Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Amados, assim que, no mesmo momento que Moisés entrava na tenda, ou seja, para ele entrar num lugar, ele tem que sair de outro, certo? Óbvio, né? Então, assim que ele saía daquela muvuca, do acampamento, daquele, né, zum, aquele barulho, que ele entrava na tenda, que ele entrava naquele ambiente espiritual, preparado para o encontro dele com o Senhor. Assim que, diz esse versículo, assim que, quer dizer, imediatamente, logo em seguida, o Senhor fazia o quê? A coluna de nuvem descia
e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Amados, assim que nós decidimos entrar na presença de Deus, assim que nós decidimos calar as outras vozes e ouvir o Senhor, Ele vem. Você já imaginou isso, amados? O Senhor, Ele não fica titubeando, Ele não fica lá no seu alto e sublime trono, pensando assim, será que eu vou? Ai, Moisés está lá de novo. Ele veio de novo falar comigo. Será que eu vou? Amados, assim que a nuvem já descia, era como se o Senhor estivesse aguardando ansiosamente por aquele encontro. Sabe, assim que Moisés entra, a nuvem vem. Assim que você se separa de tudo, assim que você se coloca na presença do Senhor, lembre que o Senhor está ali. Não duvide, não duvide. Assim que nós entramos, o Senhor vem. Amados, olha que coisa mais linda. Ele está lá, nos céus, no mais alto dos céus. Ele está rodeado de anjos, ministrando a ele os louvores mais perfeitos, com notas musicais que os nossos ouvidos nunca ouviram. Com certeza tem lá um louvor celestial. E de repente, ele para tudo isso para ouvir o que eu e você temos para falar. Amados, que amor é esse? Que Deus é esse que nós servimos? Ele vem, ele desce, sabe? Nós não temos como subir, né? Ou você já descobriu alguma agência, alguma companhia aérea que nos leve até o céu, né? A gente tem aí umas espaçonaves que estão levando o pessoal para a Lua, mas lá diante do trono não tem como a gente ir. Mas nós temos como fazer o Senhor descer, amados. Quando nós entramos na presença dele, ele desce, ele vem, ele se faz presente, ele se coloca do nosso lado. No mesmo momento, ele tá ali falando: fala, filho meu, fala, filha minha, eu tô aqui para te ouvir, vamos conversar. Isso é incrível. Vamos continuar, eu me empolgo, né? Você tá vendo que eu me empolgo. Deixa eu pegar aqui. Ele não nos deixa falando sozinhos, amados. Ele não nos deixa numa mesa falando sozinho. Ele interage conosco, ele entra, ele vem na nossa presença. Ele é maravilhoso demais. Nós não somos realmente dignos, né, dessa honra de estarmos diariamente na presença do Senhor. Obrigada, Jesus, pelo presente do encontro, porque antes não era qualquer um que podia se encontrar com o Senhor, né? Moisés ia, amados, e depois a gente vê cada sacerdote, né, sendo separado, escolhido, era consagrado, era ungido e tudo mais. E hoje, qualquer um, Jesus, quando ele morreu, aquele véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar se rompeu. Ele disse: chega, eu não quero mais estar separado do meu povo, não mais, eu quero interagir, eu quero estar perto. Então Jesus, a morte dele, nos deu acesso ao Pai. Por isso que nós somos tão gratos ao nosso Salvador, porque o presente do encontro nós devemos a Jesus, né? O presente desse encontro que nós temos com o Senhor, nós devemos a Jesus. Então, glória a Deus por isso, né, amados? Aí diz assim, e ele não apenas aparece, né? Ele fala, porque ali diz assim, ó, enquanto o Senhor falava com Moisés. Que coisa mais tremenda, amados, que coisa mais tremenda. Deus fala, né? Ele vem. Nós precisamos pedir ao Senhor, amados, para nós aprendermos a ouvir o Senhor. Por favor, peça isso para o Senhor.
Quando você estiver na presença do Senhor, diga: Senhor, me ajuda a te ouvir, me ajuda a te ouvir. Nós precisamos dele, nós precisamos ouvir. Nós não podemos entrar na presença, começarmos a falar que nem uma cacatua, né? Que nem um passarinho, um papagaio, blá, 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 blá. E na hora que o Senhor ia falar, às vezes a gente sai, né? Então, esse encontro precisa ter as duas coisas. Nós falamos e nós ouvimos. Então, nós precisamos aprender a discernir a voz do Senhor no meio de tantas vozes. Nenhuma voz é tão importante quanto a voz do Senhor, amados. Nenhuma. Então, você não pode se conformar em não saber ouvir a voz do Senhor, em não ter o costume de ouvir a voz do Senhor, em não né? Às vezes eu converso com as pessoas e dizem assim: eu não sei como que eu faço para ouvir o Senhor, não sei se às vezes eu não consigo distinguir se é a voz do Senhor, se é a minha voz, o que é. Não se conforme com isso, querido, não se conforme, né? Exercite-se nessa prática. Faça, esteja ali na frente, diante do Senhor, quantas vezes forem necessárias. Isso vai ser necessário continuamente até o fim, até que você consiga discernir a voz do Senhor. É muito importante, porque assim, amados, vamos combinar, né? O Senhor, ele já sabe aquilo que a gente vai falar, certo? Nós já sabemos aquilo que nós vamos falar. Então, o que é o mais importante? Sabe, estar com o Senhor, ele tem um efeito terapêutico, né? Porque só o fato de nós estarmos ali, desabafarmos, abrirmos o nosso coração, derramarmos o nosso coração diante do Senhor, isso tudo alivia muito o nosso coração, alivia a tensão, isso faz bem para nós, até para o nosso corpo, não somente para a nossa alma. Então, as orações, né, os encontros com o Senhor, eles ajudam até nisso, tem esse efeito terapêutico. Mas não pode parar aí, né? Não é só isso. Nós precisamos ouvir o Senhor, não é só Ele que quer nos ouvir, né? E nós precisamos querer ouvi-lo também. Por quê, amados? Porque é o que Ele tem para me falar que vai me transformar, que vai me corrigir, que vai me consolar, que vai me guiar, né? Então, o que Ele tem para me falar é muito, muito, muito mais importante do que o que eu tenho para falar para Ele, porque Ele já sabe o que eu tenho para falar para Ele, certo? Então, não se conforme em sair da presença dele sem você ouvi-lo também, tá bom, amados? Nós precisamos desejar isso, sabe? Quantas vezes eu, quando estava meditando sobre essa palavra, chorei muito, porque eu fiquei ali lembrando dos meus encontros com o Senhor e pensando quantas vezes, Pai, eu falei, e quando o Senhor ia começar a falar comigo, eu levantei e fui embora. Deixei o Senhor ali com as palavras todas na boca, né? Não te dei a oportunidade de você falar, a oportunidade de você interagir comigo. Me perdoe, Senhor, me perdoe. Então nós precisamos nos arrepender disso e mudar a nossa prática. Amém, amados? Aí o versículo 10 diz assim: quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Olha que maravilhoso, amados, quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós temos o nosso momento de adoração e Ele é verdadeiro, nós conduzimos outras pessoas à adoração. Quando os nossos encontros com o Senhor, eles são genuínos, eles são transformadores, eles vão gerar, eles vão inspirar
outras pessoas a terem encontros genuínos com o Senhor. Você já pensou nisso? Que coisa incrível! Isso é maravilhoso, né? Quando as pessoas perceberem os nossos encontros, nós iremos influenciá-las de uma forma muito mais relevante. Os nossos discursos, eles vão ser muito mais interessantes, porque são discursos que vão surgir dos nossos encontros com o Senhor. Isso é incrível. Aliás, olha que interessante. Deixa eu ver se está ali no versículo... Ainda no 10, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Eu acho interessante nesse texto também que a forma como os encontros com Moisés influenciavam todo o acampamento, né? Que todas as pessoas eram levadas também a adorar ao Senhor nas suas próprias tendas. Amados, o objetivo dos nossos encontros com o Senhor também está aí, né? Claro que o Senhor tem como alvo também a construção do nosso próprio ser, do nosso próprio caráter, mas ele também pensa nos outros. Você acha que Moisés entrava na tenda para falar só dele? Você acha que Moisés entrava nessa tenda e se encontrava com o Senhor e ficava ali só falando dele? Ah, Senhor, tá muito difícil, esse povo é muito rebelde. Ai, como o senhor sabe, né? Ai, tem pessoa que não adianta, já falei muitas vezes. É o Senhor mesmo que vai ter que agir na vida delas, porque não dá. Ah, Senhor, ele tinha os seus momentos, né? Ele tinha os momentos que ele dizia assim, meu Deus, Senhor, esse povo só reclama, uma hora que não tem comida, uma hora não tem água, uma hora... Ele tinha os seus momentos de desabafo. Mas, amados, muita coisa, muito do que Moisés conversava com o Senhor era sobre o povo. Você já pensou nisso? Era sobre o povo, não era sobre ele. Tudo relacionado ao povo. Meu Deus, às vezes a gente entra na presença do Senhor e fica falando só da gente, só da gente, só da gente, os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas tristezas, as nossas gratidões pelas nossas vitórias, pelos nós, eu. É muito sério isso. Eu escrevi assim, ó. O propósito dos encontros entre Moisés e Deus era para falar do futuro dos outros. Era para falarem a respeito do povo. Moisés já era íntimo do Senhor. O Senhor já havia declarado que se agradava dele. Os encontros que aconteciam não eram a respeito de Moisés, eram a respeito do povo de Deus. Quando eu me encontro com o Senhor, eu já tenho uma ata pronta, aqui ó, com os temas que eu vou abordar, ou eu dou liberdade para ele falar dos assuntos que interessam a ele. Amados! Miga sua louca, Gize! Tremendo isso. Você já pensou nisso, amados? Que Moisés, na tenda do encontro, ia para falar sobre os assuntos de interesse do Senhor. Quantas vezes nós paramos e falamos, tô aqui hoje, Senhor, sobre o que você quer conversar? Sobre o que nós vamos orar hoje, Senhor? Quais são, Pai, os clamores que estão no teu coração e que eu preciso dar voz para que se cumpra na terra a tua vontade que já está estabelecida no céu? Sobre o que o Senhor quer falar hoje? O Senhor quer que eu faça hoje o quê? O Senhor quer que hoje eu me coloque de pé e eu trave uma batalha
batalha, que eu coloque uma canção de adoração, de guerra espiritual, que o Senhor quer que eu comece a orar em nome de Jesus. Aí você começa a marchar ali no teu quarto, na tua sala, e você começa a orar e dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todos os profissionais da saúde, que o Senhor os blinde contra todo mal, que o Senhor coloque os teus anjos guerreiros nos hospitais, nas clínicas, os teus anjos postos com a espada desembainhada, Senhor, ao lado de cada médico, cada enfermeiro, cada técnico, para o Senhor os guardar. E você fala: Senhor, o que o Senhor quer hoje? Ou você chega e às vezes hoje você diz: Senhor, o que o Senhor quer? Hoje o Senhor está pedindo por arrependimento, Senhor. É para eu chorar aqui pelo arrependimento do povo. É para eu derramar aqui a dor que tem no teu coração, a tristeza que tem no teu coração, Senhor, pelo que está acontecendo. É para eu estar aqui, Senhor, clamando e orando para que o teu Espírito tenha liberdade de convencer as pessoas dos seus próprios pecados. É isso que o Senhor quer que eu faça hoje, porque se for eu vou fazer. E aí você ajoelha e chora, amados, porque é a direção que o Senhor está te dando. Ou de repente o Senhor te dá outra direção. Enfim, amados, quem precisa ditar a reunião, o encontro, é o Senhor. Ele precisa ser Senhor dos nossos encontros também. Ele precisa ter voz no nosso encontro. Nós precisamos parar para ouvi-lo. Amém, queridos? Continuando, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu falei: Senhor, me perdoe por toda a lenga-lenga, por todo o papo furado que o Senhor já teve que ouvir de mim. Me perdoe por toda a lamúria, por todas as vezes que eu não parei e perguntei: o que o Senhor tem hoje para mim? O que o Senhor quer hoje com o nosso tempo? Tive que me humilhar ali, né? E pedir para o Senhor abrir os meus olhos, abrir os meus ouvidos. Eu falei assim: Senhor, muda a minha vontade, que eu deseje conhecer a tua vontade, que eu deseje conhecer o que está no teu coração, né? Que isso seja maior em mim do que a minha vontade de que você saiba o que está se passando comigo. Uau! Parou para pensar nisso? O nosso desejo de saber como o Senhor está, como está o seu coração, o que Ele está pensando, o que Ele quer falar, tem que ser maior do que o nosso desejo de que o Senhor nos ouça, de que Ele saiba o que está acontecendo conosco, que Ele saiba o que está no nosso coração, que Ele saiba pelo que a gente está passando. Amém, amados? Amém? Tô vendo que vocês estão interagindo ali. Amém, glória a Deus. Deus está acima de tudo. Amém. É isso aí, queridos. Vamos para o versículo 11, diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava. Deixa eu parar nessa primeira parte desse versículo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Como que você fala com o teu amigo, com o teu melhor amigo, com a tua melhor amiga? Como que você fala, amados? Ah, queridos, que incrível isso. A gente conversa olhando no olho, a gente aprende a respeitar as diferenças, né? Vamos combinar que o Senhor precisa respeitar, não digo respeitar, mas, né, suportar as nossas diferenças, né? Limitados seres, né? Que não é onisciente, nós não sabemos nada, nós sabemos muito pouco, nós não somos oniscientes, onipresentes, onipotentes, e Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que sabe de todas as coisas, que está presente em todos os lugares, que pode todas as coisas. Ele é o santo, o puro. E aí Ele vem para conversar com a gente. Então, olha só, amados, que tremendo que é isso. Então,
quando a gente está conversando com um amigo, a gente desfruta da presença um do outro, a gente tem prazer na companhia um do outro, a gente fala com sinceridade de coração, né? Então, nós precisamos desejar que o Senhor fale conosco como quem fala com um amigo. Então, falando dos seus interesses, ter essa intimidade de estar tão perto. Que mais que eu anotei aqui? Precisamos ouvir a respeito do que ele tem no seu coração. E ali diz assim, ó: depois que Moisés voltava ao acampamento, ainda no versículo 11, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Uau, amados, que incrível esse Josué, que precioso esse menino, né? Que homem era esse? Moisés voltava para o acampamento, mas Josué ficava lá. Eu fico imaginando realmente o coração dele, tipo assim, meu Deus, Deus acabou de estar aqui, acabou de acontecer um encontro aqui divino, celestial, com o soberano do universo. Eu acho que eu não vou sair daqui não, eu quero ficar aqui ainda, eu quero sentir o cheiro do Senhor, eu quero ficar nessa atmosfera espiritual, quero desfrutar mais disso. Isso é tremendo, né? Então, falava assim, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Mesmo que a nuvem já houvesse subido, Josué amava permanecer naquele lugar. Eu quero levantar do meu cantinho de encontro com o Senhor, mas também quero permanecer com o meu coração e pensamentos em Ti, Senhor. É isso, amados. A gente pode levantar, né, do nosso quarto de guerra, da nossa sala, do nosso quartinho de oração e sair, mas o desejo é que a gente leve esse encontro, esse ambiente espiritual junto conosco, né? Para onde a gente for, a gente tá ali sabendo que o Senhor tá conosco, ainda mais agora, nessa era, nessa dispensação que nós vivemos, a dispensação do Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós podemos conversar com Ele aonde nós formos, em qualquer lugar, né? Se não pode falar, tem um colega de trabalho do teu lado, você tá falando com o Senhor em pensamento. Às vezes quando você pode, né, sair, vai caminhar, tá no corredor, tá no banheiro, você tá falando: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, obrigada pela tua presença, obrigada pelo que o Senhor é na minha vida, o que o Senhor faz comigo, obrigada porque o Senhor é o meu amigo fiel. Isso é tremendo, amados. Eu acho isso maravilhoso. Nós precisamos nos acostumar a tornar os nossos encontros com o Senhor cada vez mais interativos, sabe, amados? Porque assim, a gente não pode fazer desse momento somente um costume, né? Porque, por exemplo, assim, eu sou casada, né? Muitos de nós somos casados. E eu não convivo com meu marido só porque esse é o costume dos casados, né? Eu não vivo na mesma casa que ele, eu não falo com ele todos os dias, eu não durmo com ele todos os dias, ou faço uma refeição com ele todos os dias, porque esse é o costume dos casados. Não, eu faço tudo isso porque eu amo ele, eu o amo, né? Eu amo a sua presença, eu amo conversar com ele, ouvir o que está no coração dele. Às vezes eu trago assuntos para os nossos encontros e eu quero saber a opinião dele, eu quero saber o que ele pensa a respeito, se ele é a favor ou contra, se ele gosta ou se ele não gosta. Um beijo, amor, te amo. Então, tudo isso porque eu o amo, né? Não é por um costume dos casados. Então, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nós não podemos fazer desses encontros um costume de crentes, né? Eu faço meu devocional porque todo cristão tem que fazer, né? Porque esse é um costume. Tem que ir muito além disso, meus queridos, né? Nós precisamos fazer porque nós amamos o Senhor. Então, quando nós formos nos encontrar com Ele, a gente precisa dizer assim: Senhor, eu tô aqui,
não por um costume, porque eu te amo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, porque a tua voz, ela é a mais importante de tudo para mim. Senhor, eu quero saber os teus interesses, a tua vontade, porque ela é a mais importante para mim. Senhor, eu quero que o Senhor se faça presente, porque eu amo a tua presença, eu amo ouvir a tua voz, ainda que seja para o Senhor me corrigir, ainda que seja para o Senhor, sabe, me disciplinar. Tem coisas difíceis às vezes de ouvir, mas é tão incrível quando a gente ouve do Senhor. Ele sabe falar de um jeito tão precioso que só Ele para nos falar certas coisas. Então, a gente não pode fazer porque é um costume. A gente tem que fazer porque a gente o ama. Amém, amados? Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero de todo o coração que ela transforme os teus encontros com o Senhor. Que em nome de Jesus, você, a partir dessa palavra, a partir desse texto das sagradas e santas e preciosas escrituras, você se encontre com o Senhor de um jeitinho mais todo especial. Que você não só fale, mas que você pare para ouvir. Que você converse com o Senhor como você conversa com o teu melhor amigo. Que você ouça o que está no coração dele, que você se importe com os interesses dele, tá bom, queridos? Vamos orar para nós encerrarmos o nosso devocional de hoje? Amém. Senhor, primeiro nós queremos te pedir perdão por todas as vezes, Paizinho, em que o nosso encontro foi mais um monólogo do que um diálogo, Senhor. Por todas as vezes que nós falamos e não te demos espaço para falar, para interagir conosco. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes em que chegamos diante do Senhor com uma lista de coisas que nós queríamos discutir com o Senhor, falar, expor, pedir a tua ajuda, pedir a tua intervenção, mas não paramos para perguntar: Senhor, como que está o teu coração hoje? Sobre o que o Senhor gostaria de falar conosco? Sobre o que o Senhor gostaria que nós orássemos hoje? Nos perdoa, Pai, por esses momentos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a mudarmos, ajuda-nos, Senhor, a nos lembrar que assim que nós nos colocamos na tua presença, o Senhor vem, o Senhor fala. Assim que nós paramos todas as outras vozes, assim que nós desligamos os nossos celulares, as TVs, Senhor, os aparelhos de som, assim que nós paramos tudo para nos encontrar com o Senhor, assim que nós entramos nesse ambiente espiritual, o Senhor se faz presente. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, que nós, Pai, precisamos ouvir o Senhor, que o que nós mais precisamos é ouvir, para que o Senhor nos transforme, para que quando nós sairmos desse ambiente, as pessoas saibam que nós estivemos com o Senhor. Não porque nós vamos precisar falar para elas, mas porque elas verão isso em nós. Ajuda-nos, Senhor. Transforma os nossos encontros em encontros celestiais, encontros divinos, encontros piedosos, encontros verdadeiros, encontros transformadores, Pai, em nome de Jesus. Coloco cada um desses meus irmãos que estão ali, Senhor, fazendo essa oração junto comigo, cada um que ainda vai assistir esse devocional. Pai, que o Senhor transforme o nosso momento de encontro no melhor momento dos nossos dias. Em nome de Jesus, declaramos o nosso amor por Ti, pelo Teu doce Espírito Santo. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Dizemos que Tu és, Senhor, o amor das nossas vidas.
Tu és o Santo de Israel, o nosso precioso. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso amado, amado das nossas almas. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a aprender, a desfrutar da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.